As notícias com Ana Cristina. Notícias na Gilão para sexta-feira, dia 25 de abril. A celebração desta data em Tavira, quisemos saber como acontece e a importância que a mesma tem. Convidamos José Manuel Guerreiro, presidente da Assembleia Municipal de Tavira. Obrigado pelo convite, um cumprimento para os tavirenses que nos estão a ouvir. Portanto, isto é um momento sempre importante de celebrar Abril, atendendo que já decorreram 51 anos. Há outra data importante a comemorar em Abril, porque temos duas datas importantes a comemorar, que são os 50 anos das primeiras eleições livres que ocorreram no dia 25 de Abril de 1975, onde todos os jovens, senhoras, meninos, as mulheres votaram pela primeira vez. Todas as pessoas que tinham mais de 18 anos puderam votar. Por coincidência, foram as mais representativas de sempre. 92% dos inscritos, porque toda a gente estava recenseado, votou nessas eleições. Estavam ávidos da liberdade e por isso votaram. Essa eleição foi a eleição para a Assembleia Constituinte, que tinha um objetivo, que era escrever a nova Constituição, a Constituição da República Portuguesa, pela qual nós, desde 12 de dezembro de 1976, nos regemos, embora tenha tido algumas alterações. Penso que foram alterações à Constituição, 6, 7 alterações que ocorreram, mas é essa Constituição que teve como objetivo, nessa altura, é pela qual nos regemos e que vivemos em democracia, embora com algumas barreiras no meio disto tudo, mas penso que os portugueses são inteligentes, penso que as pessoas percebem todas essas coisas, embora por vezes vão sendo levadas pela conversa, mas acho que estamos a viver mais ou menos aquilo que são o objetivo de Abril, os fins de Abril. Bom, impõe-se que neste dia possamos perguntar, eu penso que já o fizemos uma vez, ao Presidente da Assembleia Municipal de Tavira, José Manuel Guerreiro, onde é que estava no dia 25 de Abril, a quando? No dia da Revolução? Eu no dia 25 de Abril, no dia da Revolução, estava em Tavira, e quando comecei a receber, eu já descrevi isso em 2024, nos 50 anos, no meu discurso do dia 24, na comemoração dos 50 anos do dia 25 de Abril, já o descrevi. Portanto, eu era um estudante, tinha 15 anos, estava-me a preparar para ir para a escola e vivia com a minha avó, porque os meus pais viviam no campo, eram agricultores, e eu, para poder continuar a estudar nessa altura, os meus avós adquiriram uma casa em Tavira, onde atualmente ainda vive a minha mãe, para que eu pudesse continuar os meus estudos. E nessa altura, quando me estava a preparar para o pequeno almoço, a minha avó sorrateiramente disse-me, ela tratava-me, olha Zé, se calhar o melhor é não ires hoje à escola. É porque eu tenho ouvido, não havia televisão, os contactos com os meios audiovisuais não eram muitos, ouvia as notícias de manhã, olha, estou a ouvir que acho que há uma revolta militar. Então, a aconselhar as pessoas a não sair de casa, se calhar o melhor é não ires para a escola. Eu andava aqui no liceu, aqui do lado contrário da margem do Gilão, da margem direita do Gilão, do lado contrário à Rádio Gilão. Mas a minha preocupação era muita, e depois apercebi-me que realmente era uma revolta militar que estava a acontecer. A minha avó tinha algumas casas que alugava a militares, que estavam aqui, o Centro de Instrução de Sargentos Milicianos, e eles foram todos chamados de urgência, com as rondas, com todas aquelas foram todos chamados para o quartel, porque fazia parte, e tratando-se de uma revolta militar, podia ser perigoso, e como nós tínhamos aqui o quartel, podia ser perigoso sair cá para fora, e a preocupação de uma avó era assim. Mas a minha curiosidade era maior, era mais do que aquilo tudo, porque eu já tinha participado noutros eventos. Muitas das vezes aqueles que eram apelidados comunistas usavam os jovens, aqueles moços de 14, 15 anos,
para os fazer como testas de ferro, para disfarçar todo aquele movimento todo aquele movimento de revolta e aquelas ações que eles faziam em termos políticos. Nós não nos apercebíamos, com aquela idade, não nos apercebíamos disso. Nós tínhamos, naquele tempo, tínhamos quase tudo o que era possível. Claro, que havia no tempo. Não reclamávamos muito, a liberdade não era muita, os nossos pais e os nossos familiares, a política em casa era um tabu, não se falava de política. Quando saíamos à rua e havia aquelas manifestações políticas a favor do governo instituído, batia-se palmas. Era assim que acontecia, portanto não tínhamos uma grande noção daquilo, mas a curiosidade já era. Mas aos 15 anos também ainda não havia essa preocupação que havia com os miúdos mais velhos, já do aproximar dos 20 anos por causa da guerra. Não, e é uma coisa muito, muito engraçada, é que eu lembro-me que depois eu cresci próximo do Jorge Corvo, onde vivia o Jorge Corvo, que estava no auge naquela altura. Tinha estado no auge naquela altura, e então comecei a gostar muito do ciclismo e tinha-me oferecido um rádio pequeno para eu ouvir o ciclismo. O Justiniano Vargos, que era o homem que divulgava aqui, que era o repórter do ciclismo na Antena 1, penso eu, ou na altura RDP1, e tinha aquele rádio, e fui buscar esse rádio, fui arranjar pilhas para pôr, para estar atento, e quando cheguei ao liceu, a primeira coisa que apareceram uma série de moços, já não vamos para a guerra, isto vai mudar, já não vamos para a guerra. Vai haver uma revolta militar, está tudo contra a guerra, mas não sei quantos. O grande objetivo dos homens daquele tempo, dos moços daquele tempo, era precisamente o efeito de guerra. Portanto, o indivíduo saudável, um homem saudável, estava condenado a ir à guerra. Portanto, e depois lembro-me... Homens na altura com 20 anos, porque agora nós vemos os jovens de 20 anos são meninos ainda, não é? São meninos. E lembro-me que havia um miúdo da minha rua, que era a única televisão que existia naquela rua, na Rua do Salto. Eu vivia na Rua do Forno, que é uma perpendicular à Rua do Salto, aquilo era quase uma família, ainda é uma família, e havia um menino que fazia 6 anos nesse dia, e está aqui, saudável, de boa saúde. É um rapaz ativo aí na cidade, fazia anos, e eu fui convidado, os moços daquela rua, da forma como eu estou a dizer, os moços daquela rua, e era assim que se falava, eram todos convidados para aquela festa de aniversário, e assim que eu entrei naquela casa, no corredor, aparece logo uma série deles a dizer: já nos chafámos, já não vamos à guerra. Bem, e estávamos no fim do dia, eram para aí 7, 8 horas da tarde, quando nós nos juntámos para apagar as velas lá do bolo de anos desse rapaz. Portanto, está a ver o grande moços daquele tempo, com aquelas idades, a grande vitória era não ir à guerra. Portanto, a guerra marcava famílias. Quem não conhecia alguém que tinha ficado, alguém que tinha voltado com este ou aquele problema, portanto, era o ponto maior dessa preocupação. Que seja e que se festeje Abril? Sim, festejar Abril tem uma função pedagógica muito grande, é alertar a juventude que anda muito distraída relativamente a estes assuntos políticos. Portanto, nós estamos a viver já numa geração, incluindo os nossos políticos, muitos deles já não viveram antes do 25 de Abril, são nascidos depois do 25 de Abril. Já tiveram o privilégio de viver sempre em liberdade. Embora eu tenha nascido antes do 25 de Abril, nunca senti muito atendendo às famílias, aquilo que era a relação das famílias com o regime instituído, nunca senti muito, mas a vida de todos mudou. Nós ficámos expostos ao crescimento. Não havia nada, não havia água, por esses montes fora, por esse campo, por essa nossa serra, não havia nada. E havia muita gente trabalhadora, e que depois foi criando condições. E eu aqui quero fazer uma homenagem aos autarcas daquele tempo, que tiveram essa grande disponibilidade de criar melhores condições de vida para as pessoas. Por vezes na província ficamos a leste, como se diz, daquilo que se passava na capital, com aqueles movimentos das Forças Armadas, com os Copcons, com tudo aquilo. Embora aqui em Tavira sempre tivemos um grande apoio
dos militares, que muitas das vezes não havia água potável. Há muitos sítios onde ainda não há, infelizmente, mas naquele tempo muito poucas, uma grande parte do país, mais de um terço do país não tinha água potável, não tinha eletricidade. Foi um crescimento grande que deu aso a que nós tivéssemos chegados aqui, ou que nós cada vez, embora os rendimentos não sejam muito idênticos ou sejam menos paralelos àquilo que se vive na Europa, mas crescemos bastante em termos de condições de vida, e isso é um notório. legado, é notório, e isso aí deve-se fazer sempre no 25 de Abril, fazer-se uma homenagem aos autarcas, porque uma das grandes vitórias, ou um dos grandes momentos do 25 de Abril foi o movimento. Foram as autarquias, a criação das autarquias locais, portanto, os presidentes de Câmara e presidentes de Junta eram nomeados e a partir daí começaram a ser eleitos. Portanto, as primeiras eleições para as Assembleias Municipais não existiam, foram criadas através da Constituição de 76 e foi a partir daí que o país começou a crescer, se começou a desenvolver. Portanto, a minha homenagem, nunca me canso de dizer isso, o poder local, que foi uma das grandes vitórias do 25 de Abril, e que ainda hoje, nos tempos em que correm, são os primeiros que chegam ao pé das pessoas, são aqueles que estão mais próximos das populações, são aqueles que são capazes e têm meios, neste momento já existem muitos meios, que são capazes de ajudar as pessoas e resolver os seus problemas, por vezes que de outra forma não poderiam ser resolvidos, não é? Esse é um dos pontos fundamentais do que foi a cerimónia deste 25 de Abril na Assembleia Municipal de Tavira. A Assembleia Municipal, nós estamos a celebrar Abril num dia de luto nacional. Morreu o Papa Francisco, portanto o minuto de silêncio, a seguir aos cumprimentos, um minuto de silêncio para relembrar a memória muito fresca do Papa Francisco, que se vai preservar ao longo dos tempos que vai passar a nossa geração. Esse é um dos momentos, e depois os discursos feitos pelos partidos com representação na Assembleia Municipal e da senhora Presidente da Câmara. Enquanto Presidente da Assembleia, é o dia específico, a sessão que o marca enquanto Presidente anualmente, José Manuel Guerreiro? É. É porque eu vivi Abril, tinha 15 anos, como eu disse há bocado, e vendo aquelas fotografias, daquela exposição que se faz todos os anos relativamente às fotografias de Abril, eu tenho algumas fotografias onde estou presente e naquele tempo, há 50 anos atrás, 51 anos atrás, quem é que me havia dizer que eu estaria a presidir as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril? Portanto, a vida é assim, toda a gente tem oportunidades. Portanto, Abril permitiu-me isso. Exatamente. Um dia para comemorar, para lembrar progressivamente, é assim que deve ser. E o Abril não permitiu só a mim, permitiu a muita gente, nós estamos a falar aqui abertamente, sem qualquer receio, sem o lápis azul. Se calhar a legislação às vezes é contraditória ao lápis azul, mas pode ser que isto mude. É uma questão de alerta. Portanto, todas estas coisas são alertas para a população, para que a população possa escolher em conformidade com aquilo que são os valores de Abril. Que seja uma grande celebração. Presidente José Manuel Guerreiro, Presidente da Assembleia Municipal, foi um gosto recebê-lo aqui na celebração desta data especial. Muito obrigado à menina da rádio. Vai passar isto de certeza, não vai cortar, porque eu faço questão de fazer isso e sempre que a gente se cumprimenta é assim: você é um produto de Abril, tal como eu. Celebração do dia 25 de Abril em Tavira e a importância desta data pelo Presidente da Assembleia Municipal, José Manuel Guerreiro. As notícias locais e regionais. A Rádio Gilão, a informação atualizada.